dia, boa tarde, boa noite, galera do Compacto aí do Mais Humanas. Nesta semana nós teremos um intensivão aí de história, né? Na semana passada meu filho nasceu, então se vocês escutarem um chorinho aqui no fundo, certo? Não estranhem, é o Gabriel querendo marcar presença aqui na aula com vocês, tá? Então na semana passada, por conta do nascimento do meu filho, o professor Dedé deu as duas aulas, então nesta semana eu irei dar também as duas aulas. Nós vamos ter uma aula completa na frente de História do Brasil, né, adiantando o conteúdo de 2 semanas, e também uma aula de História Geral, adiantando também o conteúdo dessa semana e da próxima semana, tá? Como se fossem duas aulas. Então vamos lá. Na História do Brasil, nós vamos ver a semana 7, 8 e parte da semana 9. A República Velha, a República da Espada e a Oligárquica, os movimentos sociais do campo e da cidade, o golpe de 1930, era Vargas, até o Estado Novo, beleza? Então vamos lá. Hoje nós vamos focar na resolução de questões mesmo. Aí vamos iniciar pela República Velha, a Primeira República, também chamada de Primeira República. Vamos lá. Questão 61 da página 45. Código Penal dos Estados Unidos do Brasil de 1890, dos crimes contra a saúde pública. Artigo 156. Exercer a medicina em qualquer dos seus ramos, a arte dentária ou a farmácia, praticar a homeopatia, a dosimetria, o hipnotismo ou magnetismo animal, sem estar habilitado segundo as leis e regulamentos. Artigo 158. Ministrar ou simplesmente prescrever como meio curativo para uso interno ou externo e sob qualquer forma preparada, substância de qualquer dos reinos da natureza, fazendo ou exercendo assim o ofício denominado curandeiro. Então, pessoal, nós percebemos aqui nesse enunciado, né, uma proibição dessa medicina popular, né, e uma, digamos assim, uma oficialização da ciência, né, uma legislação da ciência. Nós estamos vendo o primeiro ano da República, né? E a República ela se forma sob o ideal positivista, lembrando lá do lema, né? Ordem e progresso. E o positivismo ele entende o processo histórico a partir do desenvolvimento, né? Do avanço da civilização, e um dos motores do avanço da civilização é a ciência. E aí a gente vai ver ideias que já vinham se consolidando, como o higienismo, né, e a medicina. O médico ele vai se tornar um deus, né, nesse contexto. Então, o conhecimento popular ele vai ser meio que negligenciado, ele vai ser depreciado, enquanto esse conhecimento científico em todas as áreas do conhecimento vai ser exaltado, vai ser valorizado, certo? Então, no início da Primeira República, a legislação penal vigente evidenciava a letra A, negligência das religiões cristãs sobre as moléstias. A gente não vê uma relação sobre cristianismo aí nessa questão. B, desconhecimento das origens das crenças tradicionais. Não, existe um conhecimento, é tanto que se proíbe essas práticas, né, tradicionais. Letra C, preferência da população pelos tratamentos alopáticos. Aqui nós estamos falando de uma legislação, não de uma preferência popular. Letra D. O abandono pela comunidade das práticas terapêuticas de magia. Apesar dessa legislação proibir, né, práticas de curandeirismo, né, como é nominado aqui, a gente vai ver que a cultura popular ela sempre exerce uma resistência. Então ela não some, ela permanece, ela ainda vai existir. Quem nunca foi aqui numa benzedeira? Eu, na minha infância, fui bastante lá na benzedeira, né, que rezava em mim para tirar as moléstias, né? E minha mãe me levou bastante lá. Então permanece, tá? Letra E, condenação pela ciência dos conhecimentos populares de cura. Então a gente vai ver justamente esse movimento que vem desde o século XIX, como por exemplo os cemitérios que vão se afastar dos núcleos populares, né, das igrejas, e vai se formar o cemitério lá por causa dos miasmas, a questão do banho, tratamentos médicos, até o status do médico, né, quem quer fazer medicina aí
né? Tem aquela medicina por amor e tem a medicina por amor. Eu espero que vocês não sejam a medicina por amor, né? Por mais que seja justo, mas é, enfim, o status social do médico, né, ele se dá a partir da valorização da ciência. E aí nós vemos que, nesse contexto do início da República, vivemos uma condenação pela ciência desses conhecimentos populares. Show? E aí a gente vai, nesse contexto aqui de higienismo, de início da República, a gente vai ver a questão, por exemplo, lá das reformas urbanas no Rio de Janeiro, das campanhas de vacinação, aí vai entrar a revolta da vacina, né, as campanhas contra a febre amarela, né, a saúde pública como um todo, pensada a partir do início da República. Show? Vamos lá para uma questão sobre o Floriano Peixoto, Marechal de Ferro. Vamos lá, se aqui o cursorzinho ajudar, a gente continua. Se não, aí vai dar certo. Conhecido como Presidente de Ferro, Floriano Peixoto foi o segundo governante da República Brasileira. O presidente dividiu a opinião dos brasileiros e enfrentou uma guerra civil no início do seu mandato. Sobre o presidente Floriano Peixoto, é correto afirmar que, letra A, dentre as revoltas em seu governo, destaque para a Revolução Federalista, iniciada no Rio Grande do Sul, mas protegida e concretizada em Santa Catarina, por isso a mudança do nome da capital para Florianópolis. Vem tudo certo, teve a Revolução Federalista, iniciou-se no Rio Grande do Sul, mas ela não foi protegida e concretizada em Santa Catarina. Nem essa é a razão da mudança do nome da capital, de Nossa Senhora do Desterro, para Florianópolis. É justamente o fato dessa revolução ter sido derrotada nessa região. Né? Letra B. Na cidade do Rio de Janeiro surge o florianismo, sim, né, adeptos da defesa da República e apoiadores do governo de Floriano Peixoto e maior resistência à revolta da Armada e Revolução Federalista. Então, esses florianistas, eles são a base de apoio, né, um grupo político defensor da República. A maioria dos historiadores vão dizer que é Floriano Peixoto que segura as rédeas da República e impede um retorno monarquista, digamos assim, né? E a revolta da Armada e a Revolução Federalista, elas tinham algo, né, de ideias monárquicas. A Revolução Federalista nem tanto, né? Era mais uma questão de autonomia local, né? Mas havia esse medo, né, do retorno à monarquia, e Floriano Peixoto ele vai ser esse que segura as rédeas, né? Letra C. Após sua morte, Nossa Senhora do Desterro, capital de Santa Catarina, muda seu nome para Florianópolis em homenagem ao presidente que defendeu a República pessoalmente em terras catarinenses. A mudança do nome vai se dar justamente por causa da repressão ao movimento da Revolução Federalista, certo? Naquela região. D. Mesmo chegando à presidência pelo voto direto, Floriano Peixoto não chegou à presidência pelo voto direto, certo? Floriano Peixoto era vice-presidente do Deodoro da Fonseca. Deodoro, lembrando que o vice-presidente não era o da chapa, não precisava ser o da chapa, havia uma eleição direta para presidente e outra eleição para vice. E o Floriano era da chapa da oposição e foi eleito, então era um vice-presidente da oposição, então imagina aí, né? Difícil. Mas o Deodoro renuncia, né? E deveria ser convocado novas eleições, porque o Deodoro ele renuncia no primeiro ano de mandato, né? Então, segundo a Constituição, deveria haver novas eleições para presidente, mas aí o Floriano Peixoto assume e não convoca as novas eleições e permanece no cargo até o fim do mandato, certo? Na segunda eleição da República Brasileira, os coronéis do Rio de Janeiro acreditavam que a eleição havia sido burlada, esta forma eclodiu a revolta da Armada. Não, 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 não. Letra E. Enfrentando grande descontentamento do povo brasileiro, principalmente com a Revolução Federalista e a revolta da Armada, Floriano Peixoto renuncia, deixando seu vice Prudente de Moraes no cargo de presidente. Não, Floriano Peixoto não renuncia. Apesar de haver exigência desses movimentos, né, da renúncia de Floriano Peixoto, ele não renuncia, ele se mantém no cargo até o fim e Prudente de Moraes é eleito primeiro presidente civil da história do Brasil, né? Aí com base de apoio do Floriano, né? Mas o Floriano não renuncia. Então, letra B.
Mais uma, questão 64 da página 46. História econômica do Brasil. Essa questão é muito interessante, gente. Vamos lá. E bem simples, né? O símbolo máximo que ficará desta fortuna fácil e ainda mais facilmente dissipada é o Teatro Municipal de Manaus. Guarda aí, Teatro Municipal de Manaus. É claro que, desfeito o castelo de cartas em que se fundava toda esta prosperidade fictícia e superficial, nada sobraria dela. Em poucos anos, a riqueza amazonense se desfará em fumaça. Sobrarão apenas ruínas. Caio Prado Júnior, História Econômica do Brasil. A obra de Caio Prado Júnior, como o próprio título já adianta, trata da história econômica do Brasil, com base no fragmento apresentado no texto a qual importante produto de exportação brasileiro durante a República Oligárquica o autor está se referindo. Vejam só, gente, nós estamos falando aqui alguns marcos geográficos de localização, né? O Teatro Municipal de Manaus, então Manaus, capital do Amazonas, né? Região norte do Brasil. O algodão ele vai se desenvolver na região nordeste, né? No sertão do nordeste, principalmente quando os Estados Unidos não conseguem mais produzir aquele algodão, né? Por causa da Guerra Civil Norte-Americana. Então, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente vai ter uma grande produção de algodão. O café a gente vai ver que vai primordialmente ali naquela região do Vale do Paraíba e o Oeste Paulista, né? O Vale do Paraíba é no Rio de Janeiro, cuidado para não pensar que ele é na Paraíba, né? E o Oeste Paulista em São Paulo. O açúcar, a região do açúcar, né? Nordeste principalmente, e a gente sabe que o açúcar ele entra em declínio ainda no período colonial, vai permanecer sendo explorado, obviamente, os ciclos eles não se terminam simplesmente, mas não tem essa preponderância, né? E não se trata da região norte. E aí a gente vê o cacau, que é uma droga do sertão, mas que a gente sabe que não representou um ciclo econômico, né? Rentável, de riqueza por causa do cacau. E aí vem a borracha, né? A borracha, haverão vários ciclos da borracha, e pensar a borracha como ciclo econômico é muito interessante porque a gente vai ter alguns ciclos no segundo reinado, esse ciclo da Primeira República, que vai ser o mais exuberante, mais forte, principalmente por conta das demandas da Primeira Guerra Mundial, né, onde haverá muita demanda e do processo de industrialização na Europa, né, nos Estados Unidos também, onde vão precisar de muita borracha. Então, esse processo, né, de vulcanização da seringueira, do látex tirado da seringueira e tudo, ele vai ser muito explorado. E a gente pode pensar tanto o desenvolvimento da riqueza no norte do Brasil, né, o Teatro Municipal de Manaus, né, Belém vai ficar muito rico, como também nós podemos pensar o processo de anexação, né, do Acre, né, no território brasileiro, o Acre que vai ser a última parte do território brasileiro atual a se unir no Tratado de Petrópolis, no início do século XX, que se deu justamente porque ali era uma região de grande concentração de seringueiras, como também aspectos da luta dos seringueiros contra os latifundiários. A gente pensa aí em Chico Mendes, por exemplo, que era um seringueiro, um defensor aí dos seringueiros, e que foi assassinado, né, por conta da sua luta, ok? Então, borracha aí é a resposta correta. Show, região norte, ciclo efêmero, borracha, beleza? Essa questão linda, clássica, né, sobre esse período, né, da República Oligárquica. Então, questão 68, página 47. Observe a charge do Storni, publicada na revista Careta, em 19 de fevereiro de 1927. As próximas eleições de Cabresto. É o Zé Besta? Não, é o Zé Burro. Vamos lá. Divulgada durante a Primeira República Brasileira, a charge faz referência a uma. Letra A. Ação corrupta que permitiu o desvio de verbas públicas. B. Prática política que facilitava a continuidade do domínio oligárquico. Olha só. C. Proposição constitucional que determinava a obrigatoriedade do voto. Não, gente, o voto obrigatório só vai vir a partir da Constituição de 34. Letra D. Experiência política que favorecia a soberania do voto popular. Não, será que tinha soberania aí nessa charge?
Letra E, lei eleitoral que visava garantir a fidelidade do eleitor através de uma lei, né? Gente, essa imagem ela faz uma referência clara ao voto do cabresto, né, que é uma prática inserida no contexto do coronelismo, e aí algumas palavras-chave para o coronelismo: curral eleitoral, que é aquela região de influência, o coronel, que aí a gente lembra lá da Guarda Nacional, né, que dá uma patente militar às lideranças locais. Temos o curral eleitoral, temos o voto de cabresto, e esse voto de cabresto era possibilitado justamente porque o voto era aberto, ok? Então, era um mecanismo que existia dentro da República das Oligarquias, que vai ser fortalecido por uma política lá do Campos Salles, a política dos governadores, que existia uma cooperação entre o governo federal e as lideranças estaduais, e essas lideranças estaduais também cooperavam, né, faziam uma relação de cooperação com as lideranças locais, que eram os coronéis. Tá? Existia aí a comissão verificadora de poderes, que quando alguém conseguia vencer mesmo todo esse esquema corrupto de manutenção de poder, chegava lá e os caras diziam que não podia assumir, né? Literalmente, e aí barrava a eleição, a candidatura daquele deputado, né? Porque ele não estava de acordo com o sistema. Toda essa estrutura, né, da República Oligárquica, ela tem sua base no voto de cabresto, né? Nessa cooptação, como é que se diz? Uma coercitivo, né? É um voto coercitivo, né? Uma forma de obrigar aquele cidadão a votar no candidato do coronel. Alguns conceitos interessantes trazidos pelo historiador José Murilo de Carvalho, né, mostram que não é só coronelismo que existe, né? O coronelismo é uma experiência histórica, localizada no tempo e no espaço, mas existem outras relações, né, que o coronelismo está inserido, que é o mandonismo, que o mandão, né, aquele chefe local, né, que muitas vezes através da influência econômica ou mesmo do medo e da do medo, né, da imposição, ele impõe a sua vontade sobre aquelas pessoas da sua zona de influência. E tem o clientelismo, que é uma prática que perpassa toda a história do Brasil. E esse clientelismo, que no coronelismo é uma relação entre o indivíduo, o cidadão, com o coronel, ele se dá hoje, por exemplo, com o cidadão com o Estado. E o político, né, instrumentalizando esse Estado ao seu favor. Né? A gente vai ver aí os casos de corrupção, né, onde políticos utilizam da máquina pública para favorecer pessoas privadas, é o que vamos chamar também de patrimonialismo, né? Utilizar a máquina pública para interesses privados, certo? Então, é uma prática política que facilitava a continuidade do domínio oligárquico. Com o voto de cabresto, eu garantia a eleição daqueles que eu apoiava, certo? E caso alguém fosse eleito, conseguisse vencer esse sistema, chegava lá em cima da comissão verificadora de poderes e era degolado. Chamava-se também de comissão da degola e não podia assumir, ok? E aí lembrando, né, da República Café com Leite, o revezamento, digamos assim, né, entre as indicações dos partidos republicanos de São Paulo e Minas Gerais, também nesse contexto. E isso era garantido, a eficácia desse sistema era garantido lá na base por conta do voto de cabresto. Show? Letra B. Passando. Spessex Aman. O período da história política brasileira, que vai de 1889 a 1930, costuma ser designado pelos historiadores de diferentes modos: República Oligárquica, República Café com Leite, República Velha ou Primeira República. Neste período, em troca de favores, os coronéis exigiam que os eleitores votassem nos candidatos por eles indicados. Tal prática ficou conhecida como voto de cabresto. As duas expressões grifadas, coronéis e voto de cabresto, referem-se respectivamente. Letra A, os grandes proprietários de terra e ao voto secreto. Olha só, voto secreto não, tá? O voto de cabresto, ele acontecia justamente por ele ser aberto. Por isso, por exemplo, a questão a discussão do voto impresso atualmente, né? Qual o problema do voto impresso hoje? É o fato de justamente voltar ao cabresto. Então, se há uma forma de você
mostrar em quem você votou, de você comprovar em quem você votou, haverão pessoas que vão exigir essa comprovação, né? E se ainda existe compra de voto, pelo menos hoje, se um indivíduo vai comprar o teu voto, lá na hora da urna ele não tem como te coagir, né? Nem depois. Então você vota em quem você quer, certo? Então o voto de cabresto é garantido por causa do voto aberto, não secreto. Letra B. Aos oficiais de carreira que exerciam cargos políticos e ao voto censitário. Não, o coronel não é oficial de carreira. Letra C. A influência dos oficiais do Exército na tomada de decisões políticas e ao voto censitário. Não, também não tem a ver com voto censitário, nem da B, nem da C. Letra D. Aos grandes proprietários de terra e ao voto aberto dado sob pressão. Perfeito. Letra E. Aos grandes proprietários de terras e ao voto censitário. Não tem a ver com voto censitário. Gente, o José Murilo de Carvalho ele diz também que o coronel ele não é só o grande proprietário de terra, mas é aquele que detém um capital estratégico. Então, ele pode ser um grande proprietário de terra nas regiões, né, em que a posse da terra ela é estratégica, ela dá o domínio econômico e político, mas ele pode ser um grande comerciante, ele pode ser um padre, né, ele pode ser aquele que domina um capital estratégico, né, e que, utilizando esse capital estratégico, ele consegue barganhar com os indivíduos, né, com os eleitores. Então, o coronel ele consegue barganhar dando algo ou coagindo. Um grande comerciante ou um padre ele pode dar algo ou coagir, certo? Então, letra D. Vamos lá para os movimentos sociais. Questão 66 da página 46. Observe a passagem do texto do escritor e jornalista Euclides da Cunha, Ao passo que as caatingas são o aliado incorruptível do sertanejo em revolta, entram também, de certo modo, na luta, armam-se para o combate, agridem, trançam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multívias para o matuto que ali nasceu e cresceu. E o jagunço faz-se o guerrilheiro tugue intangível. As caatingas não o escondem apenas, amparam-no. Né? Então, é um relato do Euclides da Cunha sobre a resistência, né? Uma resistência que a gente vai ver aqui nas opções, e que mostra como a caatinga era um elemento também de resistência, né? Utilizado a favor daqueles que estavam resistindo. Em Os Sertões, obra que o autor definiu como um livro vingador, Euclides oferece aos leitores um panorama de um dos massacres mais sangrentos do Estado brasileiro, ocorrido sobre o regime republicano. Esse movimento da última década do século XIX foi denominado por... Gente, eu acho que todo mundo sabe, né? Os Sertões, ele trata da Guerra do Canudos, tá? E aí alguns elementos importantes sobre esse movimento. É um movimento messiânico que se dá, né, na região da Bahia. E qual a característica do messianismo, gente? Tanto o Canudos quanto Contestado, com a sedição do Juazeiro, vão ter características messiânicas, que é o quê? É um discurso político, mas permeado de simbologias, de significados religiosos. Então, muito da adesão das pessoas àquela causa política se dará por conta do discurso religioso. Então, no caso de Canudos, a gente vai ter lá o Antônio Conselheiro como líder messiânico. No caso do Contestado, a gente vai ter o monge João Maria, né, e as virgens, né, lá que faziam parte do seu séquito. E a sedição do Juazeiro, a gente vai ter o padre Cícero, né, o padre Cícero, né, que é chamado por alguns historiadores, né, de Coronel de Batina. Então, são movimentos messiânicos, ok? O Canudos, né, vai ser reprimido justamente porque consegue agregar muita gente. Existe aí uma ameaça à estrutura fundiária daquela região, né? Então os grandes proprietários de terra vão se sentir ameaçados, assim como a Igreja Católica também terá participação nessa convocação da repressão, porque o discurso religioso de Antônio Conselheiro não era o discurso oficial da Igreja, ele não era padre, ele não era bispo, né? Então, apesar de ter um fundo cristão, ele não era reconhecido pela Igreja. E aí haverão 4 expedições militares, são na quarta que vai conseguir a eliminação de Canudos, né?
E o cangaço ele vai ser um movimento de banditismo social, lembrando, tá certo? Então, nós temos lá o Lampião, que é o mais famoso dos cangaceiros, mas ele não é o único grupo, certo? Eles vão ser, eles vão ter muita relação, né, com a sedição do Juazeiro também. O padre Cícero ele vai armar o bando de Lampião, vai prometer uma patente militar, mas quando ele chega, ele percebe que não é bem assim. Quando ele chega no destino, depois de sair lá do Juazeiro, percebe que não é bem assim e inicia mais fortemente ainda os ataques às fazendas e às cidades do interior, né, fazendo lá o terror que o cangaço significou, né, para aquele período, até ser emboscado e morto. Tá? Então, Guerra de Canudos. Show? Passando. Eita. Passei. Eita. Seguindo, página 66, questão 67, da página 46 e 47. O mestre-sala dos mares. Olha só que questão bonita. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu, na figura de um bravo feiticeiro a quem a história não esqueceu. Conhecido como navegante negro, tinha a dignidade de um mestre-sala, e ao cenar pelo mar na alegria das regatas, foi saudado no porto pelas mocinhas francesas, jovens polacas e por batalhões de mulatas. Em 1975, João Bosco e Aldir Blanc compuseram o Mestre-Sala dos Mares em homenagem a João Cândido, líder da Revolta da Chibata. Considerando as características da referida revolta, qual aspecto de João Cândido foi enfatizado no trecho da letra da música que constitui o texto? Gente, Revolta da Chibata, uma revolta urbana que vai acontecer no Rio de Janeiro, em 1910. Um elemento fundamental para entender a revolta da Chibata é o aspecto étnico, né? Então, é uma revolta dos negros contra uma estrutura racista, né, que existia na Marinha do Brasil naquele período, em que os superiores podiam castigar os seus subalternos com castigos físicos, e aí foi o que aconteceu, né? Um dos marujos foi condenado. Mona aqui querendo participar, gente. Um dos marujos foi condenado a levar chibatadas, e aí foi o estopim da revolta, né? Então os marujos, em sua grande maioria negros, prenderam seus superiores e iniciaram uma série de manobras na Baía de Guanabara, né, ameaçando a capital do Rio de Janeiro, que se essa prática de castigos físicos e impossibilidade de ascensão na carreira militar dos negros permanecesse, eles iriam atirar. Né? Houveram alguns tiros ainda, né, o que acarretou uma retirada de apoio da opinião pública, né? Como se essa opinião pública fosse apoiar de alguma forma um movimento feito por negros, né? Revoltosos. Então, e aí quando o Hermes da Fonseca, então presidente, né, promete uma anistia, e aí quando eles se entregam, mesmo assim eles são presos. O João Cândido é preso num porão com outros homens também, coloca um cal virgem, ele sobrevive, depois ele é mandado para o exílio no Acre. João Cândido morre pobre, pescador, lá na região da Guanabara ainda, na década de 1960, sem nunca ter sido indenizado pelas atrocidades sofridas pelo Estado, ocasionadas, né, realizadas pelo Estado brasileiro contra ele. Então, a Revolta da Chibata tem um aspecto étnico e permanência de características de uma sociedade escravocrata. Show? Então, quais é enfatizado, né? Quais aspectos são enfatizados? Atributos sedutores? Não. Devoção religiosa? Não temos. Capacidade artística? Também não. Formação militar? A gente sabe que ele não tinha. Então, é uma identidade étnica. Né? Então, o fato dele ser negro e o fato da Revolta da Chibata ser uma revolta contra o tratamento dado às pessoas pretas, né? Naquele contexto, na Marinha do Brasil. Essa aqui, que tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né? Na atualidade. Revolta da vacina. Tem gente dizendo que hoje a gente está vivendo a nova revolta da vacina. Vamos entender se é a mesma coisa. Albert Einstein, né? A charge intitulada O Espeto Obrigatório, publicada em 1904, contextualiza a vacinação da população. Gente,
a revolta da vacina ela acontece num contexto mais amplo. Nós estamos tendo as reformas urbanas, né, do Rio de Janeiro. Então, os cortiços estão sendo derrubados, como principalmente aquele mais famoso, né, o Cabeça de Porco, lá no centro do Rio de Janeiro, estão sendo derrubados. Eram regiões insalubres, beleza, né, mas as elites cariocas diziam da necessidade de derrubar, beleza, derruba, né? Mas e essa população? As pessoas que moram lá vão para onde? Né? Não existia uma preocupação com isso. Então, essas pessoas elas vão ser retiradas, né? O chamado bota abaixo, elas vão ser retiradas à força, vão migrar para regiões periféricas ou para os morros, também regiões insalubres, onde terão contato, né, com esgoto, com ratos, com mosquitos, então vão haver vários surtos de febre amarela, de peste, entre outros. Então, dentro desse contexto, o Rio de Janeiro era uma cidade extremamente insalubre, que vai começar a se modernizar, né, com esse processo, né, de urbanização do Pereira Passos. E dentro desse contexto, há um novo surto de varíola e o Oswaldo Cruz, que tinha sido já muito bem, ele era um cara extremamente reconhecido internacionalmente, né, aqui no Brasil, ele consegue dirigir bem campanhas contra a peste bubônica e a febre amarela, e ele inventa a vacina, cara, fantástico, né? Só que a vacina ela vai ser imposta à população que já tinha sido expulsa do centro, que já estava morando em regiões insalubres, que já tinha sido agredida, por exemplo, na campanha contra a febre amarela, né? Com invasão de agentes do Estado para detetizar as casas, né? Sem nenhum tipo de permissão. E aí vamos ter uma nova ação truculenta do Estado para vacinar a população. Era algo novo, gente. Vacina, ninguém sabia o que era vacina. As pessoas já tinham sido expulsas das suas casas. Já havia uma política de eugenia social acontecendo no Rio de Janeiro nesse período. Então, e junto a isso, um caldo político por trás de querer tirar o presidente. Então, as pessoas comuns que não queriam tirar o presidente, certo? É, olham para o contexto de eugenia, né? Os historiadores chamam de higienismo, né? Mas o que acontece é uma eugenia, uma purificação, né, da região. Elas olham para aquilo e veem aquilo mais como uma agressão e se negam. Mas é tanto que depois vai se tirar a lei da obrigatoriedade da vacina, né? E vai se começar uma campanha de conscientização e as pessoas vão se vacinar, porque aí a informação liberta, não a opressão, não a imposição, né? Então as pessoas se revoltam contra a obrigatoriedade da vacina tanto por essa questão contextual, como também por aspectos morais, né? Então levantar a manga da mulher, né? Invadir a sua casa, né? Era a polícia que aplicava, né? A vacina. Então tudo isso fez com que houvesse motins, né? Na cidade do Rio de Janeiro e as pessoas se revoltassem contra a vacina e quebrassem o pau literalmente. Então a charge, ela, letra A, ironiza a campanha de vacinação obrigatória em massa, parte do projeto de regeneração e do esforço de saneamento e transformação urbana da capital brasileira, né? Então a ideia da vacinação obrigatória fazia parte desse processo de higienização, né? De eugenia. Então se tiraram a gente das nossas casas, agora querem nos matar, era o que diziam, né? Na época, mas é isso mesmo, né? B. Destaca a contradição entre a obrigatoriedade da vacina e o acelerado processo de redemocratização política, né? Apesar da gente estar numa república e ter o voto, não está havendo esse processo de redemocratização, né? Letra C. Satiriza a desinformação da população da capital brasileira, que temia os efeitos da vacinação obrigatória contra o sarampo, não era sarampo, era varíola, né? Letra D. Reconhece as contradições e os riscos que a vacinação obrigatória poderia representar num período em que inexistia um estudo científico sobre a prevenção de doenças. Isso aí serviria para a atualidade, né? Mas não era um aspecto muito relacionado à questão de estudos científicos, né? A população basicamente estava já revoltada,
serviu como gota d'água, né? E tinha, obviamente, muita informação desencontrada circulando na cidade, como, por exemplo, que aquilo era um veneno para matar as pessoas, né? Letra E, celebra a iniciativa da prefeitura, não é uma celebração, é uma crítica, né? Então, letra A, gente. Para a crise da República Oligárquica. Gente, isso é um texto longo, né? Não irei lê-lo, por conta do tempo também. Mas é um texto que fala do tenentismo, né? Do movimento tenentista. Fala sobre uma oposição a Arthur Bernardes, que é um movimento chamado Reação Republicana, que mostra as tensões que aconteciam dentro da política do café com leite. Então não era tão amistoso entre São Paulo e Minas Gerais, né? Ah, hoje é você, amanhã sou eu, e assim, né, a gente segue de boa. Não. Houveram movimentos principalmente das oligarquias secundárias, de tentar tirar essa hegemonia de São Paulo e Minas Gerais, como o movimento da reação republicana, que tinha um forte apoio dos tenentistas. Gente, o tenentismo é um movimento social que surge ali entre os jovens oficiais do Exército Brasileiro, principalmente, né, e alguns setores da sociedade civil, que buscam, né, a moralização da administração pública brasileira. Então, contra a corrupção, contra o voto aberto, né, em vista do voto secreto, em vista de reformas na educação, entre outros aspectos, né? E aí esses tenentistas, eles vão ser fundamentais lá na frente, né, no golpe de 1930, e resquícios deles vão estar até 64 e talvez até hoje, né? E aí compara esse tenentismo ao a Operação Lava Jato, certo? Como que a Operação Lava Jato fosse uma rebelião procuradorista, né? Então, os juízes, né, os procuradores, o Estado, né, o judiciário se revoltando, se rebelando contra a classe política, né? Como se fosse uma revolta tenentista, né? Fazendo aí esse link histórico. Mas vamos lá. Com base nos textos e em conhecimento histórico, de história, é possível inferir que o movimento tenentista armado teve sua primeira fase em julho de 22 na coluna paulista. Poderia ser coluna Prestes, né? Coluna paulista, não. E culminou no confronto entre os 18 do Forte e as tropas fiéis a Arthur Bernardes, cujo governo terminava. Não, né? Incorreto. Letra B. Como resultado da marcha da coluna Prestes, as populações rurais, antes passivas e amedrontadas ante o poder dos coronéis, reagiram em apoio aos tenentes, abrindo caminho para a posterior queda da República Velha em 30. E a coluna Prestes, apesar de sair, né, nos sertões do Brasil, né, tentando conscientizar, tentando mobilizar as populações pobres, né, do Brasil, as populações do interior, não vão ter êxito, né, nessa campanha, porque essa população não vai aderir e aí eles vão simplesmente para o exílio e fim. E Prestes depois volta ao teatro brasileiro lá na Era Vargas, já mais alinhado ao comunismo, né? Letra C. Tanto o movimento tenentista como os tenentes de toga, que integram a equipe de Lava Jato em Curitiba, evidenciam nítidas preferências pelo ideal socialista. Não, gente. Não, não, não. Tenentismo não tem nada a ver com socialismo. Pode alguém confundir por causa do Prestes, certo? Mas o Prestes ele inicia na campanha tenentista, depois ele se torna um agente, né, lá da União Soviética, infiltrado com o Gabenário, bem, um negócio bem 007. D. O movimento tenentista, representado em sua terceira fase pela revolta do Forte Copacabana, terminou com o exílio de seus combatentes na Bolívia e no Paraguai. O Forte Copacabana, né, os revoltos foram mortos, né, não, apenas um sobreviveu, se eu não me engano, e os exilados na Bolívia e no Paraguai são justamente os da coluna Prestes. Tá? Letra E. Os tenentes da década de 20, assim como os procuradores da Lava Jato, simbolizam o combate à corrupção na administração pública e no sistema eleitoral. Naquela época, era o voto de cabresto e os currais eleitorais. Hoje é a captação fácil de votos das classes mais carentes através das práticas assistencialistas, exemplo de alguns programas sociais do governo federal. A gente vê uma opção, né, até mais robusta, né, mais explicada, ela meio que é tendenciosa, né, mas é isso.
Novamente, né, o tenentismo é um movimento dos oficiais de baixa patente do Exército Brasileiro, né, os mais jovens, os capitães e tal, pela moralização da administração pública, né, contra a corrupção, contra o voto aberto, né, em vista do voto secreto e uma centralização maior do poder na capital, né? A gente vai ver que Vargas ele vai fazer isso, ele vai centralizar a administração. Isso era uma pauta dos tenentistas, né? Enquanto no início da República era muito fragmentado, né, o federalismo, eles queriam um poder mais centralizado. Show? Letra E. Aqui um trecho, né, de uma carta de Carlos Drummond, de Mário de Andrade a Carlos Drummond. Carlos, achei graça e gozei com seu entusiasmo pela candidatura Getúlio Vargas João Pessoa. Mas veja como estamos, trocados. Esse entusiasmo deveria ser meu. E sou eu que conservo o ceticismo que deveria ser de você. Eu contemplo numa torcida apenas simpática a candidatura de Getúlio Vargas, que antes desejara tanto. Mas para mim, presentemente, essa candidatura, única aceitável, está claro, fica manchada por essas pazes fragílimas de governistas mineiros, gaúchos, paraibanos, com democráticos paulistas que pararam de atacar o Bernardes, e oposicionistas cariocas e gaúchos. Tudo isso não me entristece. Continuo reconhecendo a existência de males necessários, porém me afasta do meu país e da candidatura Getúlio Vargas. Repito, única aceitável. Acerca da crise política, em fins da Primeira República, a Carta Paulista de Mário de Andrade ao mineiro Carlos Drummond de Andrade revela: letra A. Simpatia de Drummond pela campanha de Vargas e o desencanto de Mário de Andrade com as composições políticas sustentadas por Vargas. Exato, gente. Vejam só, Vargas ele chega ao poder em 1930, né? Tem a Aliança Liberal, ele perde nas eleições para o Júlio Prestes, existe o assassinato de João Pessoa, seu vice, ele consegue catalisar isso através de uma imprensa aliada, né, e mobiliza a opinião pública. Há uma série de setores que apoiam Getúlio Vargas nesse contexto, né, a gente vai ver dissidentes paulistas, mineiros, cariocas, paraibanos, gaúchos, que vão ser essa base de apoio que vai fazer com que Vargas chegue, né, ao Rio de Janeiro sem nenhuma resistência militar e possa aí tomar o poder e estabelecer um novo governo, certo? Vargas ele se destaca como um político que ele consegue cooptar diversos grupos sociais, inclusive os trabalhadores, os operários, né, ao seu redor e formar uma base de apoio ampla, popular, né, mas também com membros da política, da elite, enfim. Né? Então, letra A, certo? Essa questão do mal menor, né? Parece que não é nova na história do Brasil. Né? Essa é uma questão de interpretação de texto básica bem interessante. Questão 75 da página 48. A crise de 29, 10 anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial, aceleram muito o processo de substituição de importações iniciado durante a Primeira Guerra. O Brasil teve que produzir os bens industrializados que antes sempre importara. O processo não mais se interrompeu, expandindo-se na década de 50, via implantação da indústria automobilística e aprofundando-se na década de 70 graças à produção de máquinas e equipamentos. Considerando-se o período histórico descrito no texto e as transformações ocorridas, é correto afirmar que, letra A crise econômica mundial de 29 foi prejudicial para a industrialização brasileira. Não, segundo o texto, é justamente um dos elementos que vai impulsionar. Né? A crise de 29 vai ser horrível para a produção do café, certo? O café era nosso principal produto de exportação, já vinha mal. E aí a crise de 29 fecha o mercado americano, que era o nosso principal comprador, e aí já era, parceiro. Né? Letra B. A indústria automobilística implantou um modelo de substituição de importações no Brasil. Não foi a indústria automobilística, né? Ela veio depois, só na década de 50. Letra C. O Brasil, a partir da década de 1930, paulatinamente, deixou de ser um país essencialmente agrícola. Perfeito, gente. Nós éramos um país essencialmente agrícola e a partir da década de 1930 a gente vai ver um processo de mudança
né, processo de industrialização mais sistemático, mais seguido, né, diferente da era Mauá que nós vimos lá no segundo reinado. Letra D, a Segunda Guerra Mundial anulou os ganhos da atividade industrial brasileira relativa aos anos anteriores. Não necessariamente. A gente vai ver que esse processo vai permanecer lento, mas permanece. Letra E, a produção de máquinas e equipamentos nos anos 1970 viabilizou a implantação da indústria automobilística brasileira. A indústria automobilística foi antes, foi em 50, certo? Então, letra C. Gente, essa questão, uma leiturazinha atenta do texto, dava para matar. Para a Era Vargas, as relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais durante o primeiro governo da Era Vargas, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa o legado varguista. Durante o governo de Getúlio Vargas foram desenvolvidas ações de cunho social, dentre as quais se destaca a letra A, disseminação de organizações paramilitares inspiradas no regime fascista europeu. Pode ter havido, mas isso não é uma ação de desenvolvimento, uma ação de cunho social, certo, gente? B, aprovação de normas que buscavam garantir a posse das terras aos pequenos agricultores. Gente, reforma agrária Vargas nem pensou, nem piscou o olho. Ele não teve nem a ousadia de mexer no campo, certo? É tanto que a CLT, por exemplo, as leis trabalhistas vão ser só para os trabalhadores da cidade, os trabalhadores do campo não vão ter essa benesse. Contraditoriamente, né, os trabalhadores do campo foram agraciados com leis, com proteção, só na ditadura militar, viu, gente? Olha só. Letra C. Criação de um conjunto de leis trabalhistas associada ao controle de representações sindicais. Gente, perfeito, né? As leis trabalhistas que foram consolidadas lá na CLT em 1943, durante o Estado Novo. Mais interessante é o quê? José Murilo de Carvalho, historiador, ele diz que essa relação do Estado garantindo direitos sociais à população, mas, por exemplo, o Estado Novo era uma ditadura, gente. Então, se tolhia o direito político, mas garantia o direito social. Isso é uma relação clientelista do Estado com a sociedade. O que o José Murilo de Carvalho vai chamar de estadania. É uma cidadania garantida pelo Estado. Não os indivíduos gozam por si só, mas é o Estado. É o Estado que promove, é o Estado que doa, é o Estado que paternal, né, para a população. E aí essa lei trabalhista ela se dá através de uma série de condições também. Você tinha que ser vinculado ai meu Deus, a um sindicato, e esse sindicato tinha que ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Então havia um controle do Estado, do governo, sobre os sindicatos, chamados pelegos, né? E isso fazia uma base de apoio imensa, né? Entre os trabalhadores, que o varguismo vai se construir, vai se consolidar e vai voltar depois, lá na década de 50. Então, a letra C, gente, sem sombra de dúvida, letra C. Implementação de um sistema de previdência e seguridade para atender aos trabalhadores rurais. Vai haver, gente, uma criação, né, de institutos de pensão e assistência durante o governo Vargas, mas não dos trabalhadores rurais. Implantação de associações civis como uma estratégia para aproximar as classes médias do governo. Também não, gente, não é uma proposta do governo. Revolta de 1932, ocorrida em São Paulo durante a vigência do governo provisório de Getúlio Vargas, tentava recuperar a hegemonia política que os cafeicultores paulistas perderam com a Revolução de 1930. No contexto da revolta constitucionalista, é possível inferir que, letra A, os governos mineiro e carioca, aliados do paulista, fizeram campanha ouro para o bem de São Paulo. Não, gente, governo de São Paulo que fez essa campanha, certo? Então, obtenção de ouro para obter capital, para armar as suas forças, né? E combater as forças federais. B. Derrotados militarmente, os paulistas conseguiram, no entanto, um objetivo político.
foi convocada uma Assembleia Constituinte e uma nova Constituição foi promulgada em 34. Gente, quais eram as duas principais pautas de São Paulo nesse momento? A retirada do interventor nomeado por Vargas para São Paulo e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte para que houvesse uma Constituição no Brasil e não mais o governo por decretos-leis como fazia Vargas. Esses dois objetivos vão ser alcançados, mas apenas depois da derrota militar, né? Então Vargas derrota militarmente os paulistas, mas concede aquilo que eles estavam pedindo. Aí pensa, pô, então não precisava destruir os caras, né? Era só fazer o que eles queriam. Mas é justamente a estratégia de Vargas. Ele submete, né, e concede. Então ele consegue apaziguar as tensões políticas, ao menos por enquanto. Então letra B é essa com certeza. Letra C. A sigla MMDC, usada pelos paulistas em sua propaganda de guerra, seriam as iniciais do nome de 4 dos bandeirantes que ajudaram a desbravar o interior da colônia e fundar a Vila de São Paulo. Não, gente, MMDC é Miragaia, Drauzio, Camargo, e eu esqueci o outro M. Mas eram 4 homens, né, jovens, ditos na época jovens, né, que foram assassinados, né, em um protesto contra Vargas, e que eles serviram como mártires da Revolução, né? Mártires da revolta. Né? Então era utilizada a foto deles e as iniciais do seu nome. Letra D. A Aliança Nacional Libertadora, que tinha Júlio Prestes como líder, não, era Carlos Prestes, certo, gente? Cuidado para não confundir. Letra E. Apesar da convocação feita pela elite cafeicultora junto à população de São Paulo, com o intuito de exigir de Getúlio Vargas o respeito à Constituição do Brasil, a sociedade paulistana não aderiu a tal solicitação. Aderiu e aderiu em massa. Certo, gente? Então, letra B. Questão 79, página 50. A violência contra a mulher no Brasil vem sendo fortemente combatida, notadamente após a promulgação da Lei Maria da Penha, 2006. Esse tipo de violência foi retratado em diversas obras da literatura nacional por autores como Jorge Amado e Nelson Rodrigues, que em seus escritos evidenciaram a posição secundária que a mulher por muito tempo ocupou na sociedade brasileira. Sobre as conquistas femininas no Brasil, é possível afirmar que: letra A. Pela CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, promulgada durante o governo Vargas, passou a ser assegurada à mulher trabalhadora o direito de usufruir a licença maternidade por um período de até 180 dias. Gente, duas coisas que colocam essa questão, essa alternativa como errada. A primeira, a CLT ela não é promulgada, ela é outorgada, né? Ela é um decreto, tá bom? E durante um período ditatorial, então não existe promulgação, ok? Outra coisa é que a CLT, ela, no contexto do governo Vargas, ela garantia 83 dias de licença, não 180, beleza? E quem pagava era o patrão. Isso gerava um problema para as mulheres, porque quem iria contratar, né, uma mulher sabendo que ela poderia engravidar e além dela passar 83 dias em casa, eu tinha que pagar para ela. Né? Então isso fazia com que o mercado de trabalho fosse ainda mais difícil para as mulheres naquele período. Letra B. Junto com a conquista do voto, as mulheres também passaram a ocupar lugar de destaque no cenário político nacional, ocupando vários cargos políticos efetivos. A mulher começa a votar, né? E começa a ter, né, alguns cargos, como a gente vai ver aqui no Rio Grande do Norte, né? A gente vai ter uma mulher, na verdade, né, que vai ser uma deputada constituinte e tudo, mas isso não vai se dar como uma forma de destaque, é a exceção, não é, né, o destaque, né? Letra C. Já no começo do século XX, as mulheres ocupavam espaço no mercado de trabalho, passaram a receber salários iguais aos dos homens. Isso é uma questão até hoje, imagina naquela época, né? Letra D. Só em finais do século XX é que as mulheres puderam ingressar em cursos superiores como medicina, enfermagem, direito, entre outros. Enfermagem já era acessível às mulheres já desde muito tempo. Letra E. O direito ao voto foi conquistado pelas mulheres durante o governo provisório de Getúlio Vargas em 32, certo? Embora sua obrigatoriedade fosse nessa época apenas para os homens.
Isso é um dado interessante, gente. Em 32 nós vamos ter o voto secreto, voto feminino, mas o voto feminino era facultativo, certo? E tinha que haver, em alguns casos, até mesmo a autorização do seu esposo. Tá? Então havia aí uma série de restrições, a mulher tinha que ter uma certa formação, uma certa renda também, era uma série de condições que dificultavam esse voto feminino. Não era uma coisa tão simples assim, certo? Como às vezes a gente pensa. Beleza? Então, letra E. Sobre a dicotomia esquerda e direita, na década de 1930, é possível inferir que, gente, Aliança Nacional Libertadora, partido, agremiação política socialista, comunista, e a Ação Integralista Brasileira, partido de inspiração fascista aqui no Brasil, tá? Eles quebravam um pau na rua, literalmente. E aí vamos ver aqui o que é certo falar sobre isso. Com a alcunha de Galinhas Verdes, os integralistas estabeleceram a organização de um movimento antinacionalista. Então, gente, os integralistas, como fascistas, eles eram ultranacionalistas, certo? Antifascista ali também, de jeito nenhum. Letra B. A Aliança Nacional Libertadora buscou a união entre esquerda e direita, de forma alguma. Letra C. A Ação Integralista Brasileira foi um movimento sem expressão política, que não gerou oposição entre esquerda e direita. Gente, teve muita expressão, certo? Plínio Salgado, aí, como, né, saiu candidato a presidente, eles apoiaram o Plano Cohen, né, eles fizeram uma intentona integralista também, certo? Letra D. O Levante Comunista de 35 tinha por objetivo a instauração de uma revolução de caráter socialista, além da deposição de Getúlio Vargas, o que contribuiu para o fortalecimento do cenário anticomunista, que culminou no golpe de 37. Bacana, viu? Esse Levante Comunista ele ficou conhecido como Intentona Comunista, aconteceu aqui em Natal também. Né? Era um plano aí liderado pelo Carlos Prestes, né? E a Olga Benário. Eles foram presos, a Olga Benário foi deportada, né? Foi dada para o Hitler. Ela era comunista e judia, prato perfeito, né? Foi morta na Câmara de Gás. E isso serviu, né, para a declaração do estado de sítio, já em 35, vai avançando esse estado de sítio, medidas de exceção, de restrição das liberdades, até que em 37 surge um plano, né, comunista secreto, que é o Plano Cohen, que justifica a instauração do Estado Novo, certo? Então, letra D. Vamos para o nosso finzinho, já estamos terminando. Questão 81 da página 50. O período produtivo da época de ouro da MPB coincide basicamente com o Estado Novo, implantado por Getúlio Vargas. Não é uma simples coincidência. Em 1937, Vargas criou o INSE, Instituto Nacional de Cinema Educativo, o SNT, Serviço Nacional do Teatro, e o INL, Instituto Nacional do Livro. De outro lado, Vargas também operava com mão de ferro famigerado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Durante o Estado Novo, gente, a cultura ela tem um papel fundamental nos governos autoritários, né? Tanto a manipulação como a censura da cultura são fundamentais em regimes ditatoriais porque ela serve como propaganda, né? Então, uma cultura nacionalista, uma cultura de valorização, né? Das nossas coisas, da nossa cultura, da nossa natureza, dos nossos heróis, e aí coloca o líder político como um herói, né? E ao mesmo tempo a censura das vozes opositoras, no caso do DIP, né? Que censurava as vozes opositoras. Então, durante o Estado Novo, letra A, a postura crítica na música contrastava com a simplicidade das outras áreas da cultura que se submetiam ao governo. Não é isso, não é por causa da simplicidade, né? Letra B. A criação de instituições culturais prejudicava intelectuais e artistas que intensificavam sua oposição ao governo. Não, gente, muitos intelectuais, muitos artistas apoiam Vargas, certo? A gente vai ver que Vargas vai formar um séquito intelectual ao seu redor de muita gente boa, inclusive, né? Que escreveu muita coisa boa, mas que apoiava ali naquele momento, né? Regimes mais centralizadores, né? Que era uma tendência no mundo inteiro, né?
Letra C. A política econômica do governo privilegiava a industrialização, que deixava a cultura sem verbos suficientes. Não, não existia essa relação, não. Letra D. A produção cultural reforçava o nacionalismo exaltado pelo governo, que cesseava a liberdade de expressão. Então, o governo fomentava, né, a valorização da nação, do Brasil. Um elemento dentro desse contexto, por exemplo, é a como é o nome dela? Que a baiana tem? A. Ai, Jesus, me escapou o nome. A Carmen Miranda, né? A Carmen Miranda vai ser um elemento fundamental, né, nessa propaganda do Brasil no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? O Walt Disney vai fazer um vídeo sobre a Carmen Miranda. A Carmen Miranda vai fazer turnê nos Estados Unidos, né? O Zé Carioca com o Pato Donald aqui no Rio de Janeiro. Tudo isso está dentro desse processo de propaganda, ao mesmo tempo que se censura as vozes dissidentes e se reprime a liberdade de expressão através do DIP. Letra E, o projeto de governo baseava-se em medidas elitistas, que limitavam as manifestações culturais populares. Não era um aspecto de elitismo, né? Na verdade, Vargas era muito preocupado com essa comunicação com as massas, né? Que era se tornou sua base de apoio. Então, letra D. Questão 83 para 51. O texto a seguir aborda o movimento de nacionalização do ensino empreendido pelo governo brasileiro durante o Estado Novo. Ele teve como alvo as escolas dos núcleos estrangeiros, sobre as quais já pairavam muitas desconfianças, mas o autoritarismo do Estado Novo tornou a nacionalização bem mais violenta e arbitrária, particularmente quando dirigida às escolas alemãs e japonesas. As ações descritas pelo texto da historiadora Ângela de Castro Gomes, referentes às escolas alemãs e japonesas, são justificadas pela a ambição brasileira de liderar o eixo na Primeira Guerra Mundial. Gente, muito cuidado para confundir, certo? Os elementos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. O eixo é a aliança na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil não queria liderar o eixo, certo? B. A hostilidade de Vargas com modelos autoritários de governo. Gente, Vargas era um ditador. Vargas flertava, né, com o autoritarismo do nazismo, do fascismo, né? Tem seus ministros, tem escritos que elogiam Hitler e Mussolini, certo? C. Contenção do avanço do socialismo no ambiente da Guerra Fria. A Guerra Fria vai ser posterior, pessoal. Ok? D. Proteção aos valores democráticos dominantes no mundo. Gente, o mundo está passando aí por um processo de crise, né, das democracias, e no Brasil não havia democracia nesse momento. Letra E. Rivalidade com os países citados no contexto da Segunda Guerra Mundial. O Brasil, apesar de ter esse flerte autoritário com o nazifascismo, vai se aliar aos Estados Unidos por conta da Conferência do Potengi, em que Vargas cede uma base militar aos Estados Unidos aqui em Natal em troca de verbas para a construção da usina siderúrgica em Volta Redonda, né? E aí o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, envia militares para a Segunda Guerra Mundial, combate os italianos e os nazistas lá, né, no Monte Castelo, e dentro do Brasil vai haver uma perseguição à xenofobia, né, a italianos, a japoneses e a alemães. Existe cidade, gente, no sul do Brasil em que só se falava alemão. O Brasil foi o país com o maior número de filiados ao nazismo fora da Alemanha, né? Então, na era Vargas, no governo do Estado Novo, principalmente, que se obriga que as escolas ensinem português e que todos falem português, né? Tanto imigrantes como, por exemplo, indígenas, né? E letra E. Beleza, pessoal? É isso. História do Brasil foi. Nos vemos já já com história geral. Valeu, um abraço, bebam água, vai dar certo. Tchau, tchau.